Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo com a minha fiel escudeira Elis. E hoje a gente vai dar continuidade então às nossas videoaulas de eletrônica analógica. Hoje a gente vai ver um circuito chamado reforçador de corrente. É um circuito que vai dar uma força, que vai dar uma melhorada na questão da corrente de saída do amp-op. Utilizando então amp-op e transistores, a gente consegue então fornecer uma corrente um pouco maior que o próprio amp-op poderia fornecer. Segue para aula. Reforçadores de corrente. Pessoal, na última aula a gente viu como que funciona a distribuição de correntes no amp-op e a gente verificou que se o amp-op não for capaz de fornecer uma corrente que a carga puxa, o circuito não vai corresponder ao esperado, né? Todos os cálculos não vão corresponder ao esperado. Uma solução para a gente resolver isso é o quê? É colocar alguns transistores no circuito de maneira a amplificar a corrente. Amplificando então a corrente, o que vai acontecer? Bom, com a amplificação da corrente, eu vou conseguir que na saída do amp-op eu possa fornecer menos corrente e que eu consiga fornecer a corrente necessária para a carga. Então a função do reforçador de corrente é essa. São circuitos que vão puxar menos corrente do amp-op de maneira a conseguir fornecer a corrente necessária para a carga. Vamos lá ver o circuito então, como funciona isso. Pessoal, coloquei aqui então o amplificador inversor e o amplificador não inversor, que a gente já viu em aulas anteriores, tá? Então tem aqui a resistência de feedback, tem aqui o R1, o RE, que é a resistência de equalização, né? R1, feedback, o RL. As fórmulas a gente já viu como funciona também. O ganho no amplificador inversor vai ser o quê? Menos RF sobre R1, e o ganho no não inversor vai ser RF sobre R1 mais 1. Impedância de entrada no amplificador inversor vai ser o quê? Igual a R1, e no não inversor vai ser o quê? Vai ser igual a infinito, que a gente já viu por conta que é este RE com a resistência de dentro. Certo? Bom, o que acontece com esse circuito então? A gente vai ter as correntes, conforme a gente já viu na última aula, né? Corrente I0, corrente IF, corrente IL, tá? E o meu I0, conforme a gente já viu, vai ser a soma de IL com IF. IL com IF. Tá aqui, I0 igual a IL mais IF. Bom, o objetivo então, o que é? É a gente fazer com que este cara aqui forneça um pouco menos de corrente, de maneira que aqui tenha a corrente necessária. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar então um transistor. Olha, vejam bem, coloca um transistor aqui e um transistor aqui, certo? Sem o transistor, com o transistor. Beleza. Esse transistor aqui, ó, vamos ver primeiro o não inversor. Esse transistor aqui eu vou ligar ele no VCC, ligar a base aqui na saída do amp-op e o emissor na minha carga. O que vai acontecer? Com isso, eu vou ter então uma corrente que na verdade agora vai ser o que eu estou chamando de IC. IC vai ser quem? IC vai ser a corrente que eu vou fornecer para IF e IL. Então a soma de IF mais IL, na verdade, agora vai ser quem? Vai ser IC, não mais I0. Então IC é a soma das duas correntes, tá? Aqui é a mesma coisa. IC vai ser a soma das duas correntes do IF, do IL, tá? Então esse é o valor de IC. E o IC, conforme a gente sabe, ele é muito maior que o IB, que é a corrente que está aqui. Com isso, o que a gente tem? A gente tem então que o IO, que é a corrente da base, ela vai ser muito menor que IC. Quantas vezes menor? Beta CC vezes menor. Então, dependendo do beta do meu transistor, eu vou ter uma corrente aqui IB, que é o meu IO, bem menor que o meu IC. Com isso, eu consigo o quê? Consigo fornecer corrente necessária para carga, com correntes altas, corrente aqui de IC, maiores se for necessário, tá? E o meu IO
pode ser pequeno, conforme a gente viu na última aula, que era 25 mA, no caso do 741, a gente pode trabalhar então com 25 mA aqui, fornecendo correntes maiores, 100 mA, 200 mA aqui para carga, se for necessário, desde que, é claro, né, que o transistor suporte a corrente que precisa passar aqui. Essa corrente é dada por essa soma, IL mais IF, certo? Com isso a gente trabalha então com correntes menores e é chamado então de reforçador de corrente. Tá? Esse é o reforçador não inversor. No caso do reforçador inversor, o sentido das correntes é o contrário. O sentido na carga aqui é neste caso aqui, nesse sentido. O sentido da RF é nesse sentido e o IC vai ter este sentido aqui. Com isso, meu IO tem este sentido aqui, mas ele obedece ao mesmo caso. IO igual a IC dividido por beta TC. Certo? Pessoal, e a tensão de saída, como fica? Observem que a fórmula aqui mudou? Não, a fórmula não mudou. Se a fórmula não mudou, quer dizer que a tensão de saída não muda em nada. Tá? A fórmula é a mesma para os dois casos. Tá? Ou seja, para calcular a tensão de saída, a gente vai ver aqui a tensão de entrada, vai ter uma corrente que circula aqui, essa corrente necessariamente circula aqui, vai gerar uma tensão aqui, essa tensão vai ser a mesma tensão gerada aqui, porque aqui vale 0 volts, conforme a gente já viu, né? Então se aqui vale 3, aqui vai valer menos 3, tá? A gente já viu isso. Ou seja, aqui não muda em nada, tá? Ah, professor, e como é que fica a tensão de saída do amp-op então? Pois é, exatamente. O que muda é esta tensão aqui, ó. A tensão na base do transistor, ou seja, a tensão na saída do amp-op, certo? Essa tensão aqui muda. Para que isso aqui se mantenha, tá? Isso aqui tem que ter o quê? Tem que estar 0,7 volts acima. No caso aqui que eu estou trabalhando com tensão negativa, então se eu tiver, por exemplo, menos 6 volts aqui, tá? Aqui tem que valer o quê? Tem que valer menos 6,7. Então tá aqui, ó. Vout do amp-op vai ser o Vout do circuito quando ele é negativo, menos 0,7, tá? Neste caso aqui, quando eu tiver uma tensão de entrada que vai gerar uma tensão positiva aqui na saída, o que vai acontecer? Digamos que aqui tem 6 volts. Então aqui na saída do amp-op tem que ter o quê? 6,7. Por quê? Porque esta tensão aqui, o VBE, vale 0,7. Então a fórmula é sempre a mesma, não muda, e o que muda é a tensão de saída do amp-op vai ser acrescida de 0,7 volts, tá? De maneira, nesse caso aqui 6, aqui seria 6,7. Aqui vai ser acrescido de 0,7 volts, mas 0,7 negativo, porque eu tenho uma tensão aqui negativa, tá? Conforme a gente já viu, essa tensão daqui para cá vale menos 0,7, né? Se vale menos 0,7, então ela tem que ser, neste caso, a tensão aqui é negativa, mas em módulo ela está aumentando. É isso que tem que ficar bem claro. Certo, pessoal? Conforme vocês puderam observar, né, este caso aqui, o que a gente tem? Eu estou trabalhando com corrente só neste sentido. O transistor não pode conduzir corrente nesse sentido. Ele não pode conduzir corrente nesse sentido. Esse cara aqui, esse circuito é chamado de circuito unidirecional. Por quê? Porque eu só posso ter entradas positivas e necessariamente saídas negativas. Tendo saída negativa, a corrente vai circular neste sentido aqui. Neste caso, eu só posso ter entrada positiva e saída o quê? Saída também positiva. Tendo saída positiva, a corrente aqui no transistor vai circular neste sentido, tá? Então, eu fico limitado a um circuito chamado de unidirecional, ou seja, esse circuito só vai trabalhar com tensões negativas na saída e esse só com tensões positivas na saída, porque meu transistor não pode conduzir, ele não conduz nesse sentido e nem neste. E como que eu faço para resolver esse problema? Se eu quiser saídas, neste caso aqui, saídas positivas e neste caso saídas negativas, ou seja, trabalhar com entradas negativas, né, tanto aqui quanto aqui,
de maneira que aqui tenha tensão negativa e aqui tensão positiva. Aí eu precisaria montar um outro circuito que é chamado de também reforçador de corrente unidirecional, porém agora com entrada negativa. Já dá para imaginar o que a gente precisa, né? Eu vou ter que trocar este transistor aqui, que é PNP, por um transistor NPN, e vou ter que trocar esse transistor, que é NPN, por um transistor PNP. Vamos ver como fica isso então. Então tá aqui, ó, trabalhando com entradas negativas, tá? Troquei o transistor, agora é um NPN, aqui um PNP, tá? Tô alimentando aqui com mais VCC, esse transistor, e esse outro aqui com menos VCC, tá? A corrente vai fluir neste sentido, o IC flui neste sentido, de maneira a vir uma parte para cá e uma parte para cá. E o IC continua sendo a soma das duas correntes. Aqui, a corrente ela vai ter este sentido aqui, né? Transistor, ou seja, ela está puxando a corrente F e a corrente L, e necessariamente essa corrente, que é a corrente IC, vai ser igual à soma dessas duas correntes, tá? Novamente, o IO vai ser o quê? O IC dividido por beta CC, ou seja, eu posso trabalhar com correntes de ampiop aqui na saída do ampiop bem menores, tá? IO vai ser bem menor, tá? E o que eu tenho? Se aqui agora eu tenho uma tensão positiva, digamos que eu tenho aqui 8 volts, necessariamente a tensão de saída do meu ampiop tem que ser o quê? Tem que estar 0,7 acima disso. Então vai ter que ser 8,7 volts. Neste caso aqui, tá? Estou trabalhando com uma tensão de saída negativa. Então, se aqui é, por exemplo, menos 8 volts, aqui na minha saída do meu ampiop, o que eu preciso? Preciso que tenha, então, menos 8,7 volts. Os valores em módulo são maiores, tá? Sempre em módulo a gente está acrescentando 0,7, certo? Porque daí desconta o 0,7 daqui do VBE e daqui do VBE e chega na tensão para obedecer a esta fórmula e esta fórmula aqui. Certo, pessoal? Bom, com isso eu tenho um circuito unidirecional, que só conduz em um sentido para entradas positivas e só conduz em um sentido para entradas negativas. E se eu tiver uma entrada alternada, ou seja, em dado momento ela é positiva, em dado momento ela é negativa, o que vai acontecer? Eu posso usar algum desses dois circuitos? Não, eu não posso, porque num dado momento eu vou ter corrente invertida no transistor, tá? Esse transistor só conduz neste sentido, este só conduz neste sentido. Se eu tiver uma tensão aqui que seria positiva, ela iria forçar a corrente nesse sentido e neste sentido, e esses transistores não podem conduzir no outro lado, no outro sentido, tá? Para isso, o que eu preciso então? Eu preciso de um outro circuito que é chamado de bidirecional. Vamos ver como funciona esse circuito bidirecional então. Aqui então, pessoal, o circuito bidirecional, diferente do unidirecional, que tem apenas um transistor, tá? O bidirecional vai ter o quê? Dois transistores. Um transistor vai conduzir no semiciclo positivo, o outro no semiciclo negativo, tá? E é assim que funciona. Então, digamos que a entrada aqui é positiva, o que acontece? Minha saída é positiva, a corrente vai fluir por aqui, ó. Tanto para a saída, quanto para o meu RF. Então, o IL quanto o RF. Tá aqui, ó. Tá? O IRL mais IRF. As duas correntes somadas daria essa corrente que está passando aqui no IC1. Então, IC1 é a corrente quando a tensão de entrada é positiva. Quando a tensão de entrada for negativa, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma tensão negativa e necessariamente a corrente está neste sentido. Se ela está neste sentido, ela vai fazer este caminho aqui, ó. Então, é o IC2 que fornece a corrente necessária para a minha carga e para o meu RF, tá? Então, tanto o RF neste sentido quanto a carga neste sentido vai ser fornecida pelo IC2. Então, ora é um transistor, outra é outro que conduz. Ora um, ora outro, ora um, ora outro. E como fica a corrente
na saída aqui do IO. Da mesma maneira, se for esse transistor que estiver conduzindo, então é IC1, IC1 dividido pelo beta CC1 vai dar o IO, essa corrente aqui. Se for esse transistor que estiver conduzindo, IC2, então IC2 dividido pelo beta CC2 vai dar o meu IO, a corrente que tem que ter neste sentido aqui, certo? A mesma coisa para o reforçador de corrente inversor. Se for positivo, minha tensão de saída é negativa. Se a tensão de saída é negativa, eu tenho corrente fluindo aqui e ela necessariamente vai passar por aqui. Se aqui for negativo, a tensão aqui é positiva, a corrente é neste sentido e com certeza vai passar por aqui. Tranquilo, pessoal? E a tensão de saída? A tensão de saída ela sempre vai estar 0,7 em módulo acima da tensão de saída do circuito. A tensão de saída do amp-op ela tem que estar 0,7 acima daqui. Se for negativo, menos 0,7. Se for positivo, mais 0,7. Tá? Da mesma maneira que a gente viu nos circuitos anteriores. Ora é um que conduz, então vai ser 0,7 por aqui ou por aqui. Certo? Pessoal, com isso a gente finaliza então a videoaula de hoje. A gente viu os circuitos reforçadores de corrente. Circuitos que vão dar uma força de Jedi no seu circuito com o amp-op. A gente viu o circuito inversor e o não inversor, unidirecional e bidirecional. Tendo alguma dúvida, posta aqui embaixo que eu respondo. Até a próxima! A gente vai ver como funciona esse circuito então e eu vou ter que gravar tudo de novo então. Aqui quem fala é o professor Rodrigo. Vai da igreja, né? Vai mexendo aí, tá? Vamos lá, de noite. De novo. Beleza.